Os bastidores da fama nem sempre são tão glamourosos quanto parecem. Por trás do brilho das câmeras, festas luxuosas e milhões na conta bancária, muitos artistas acabaram perdendo tudo para o vício. Carreiras brilhantes foram interrompidas, fortunas foram dilapidadas e alguns desses famosos chegaram ao fundo do poço de formas chocantes. No vídeo de hoje, vamos revelar 12 casos de atores e celebridades que foram arruinados pelo vício, incluindo escândalos envolvendo prisões, demissões, internações e até histórias de quase morte. Você sabia que um dos galãs mais desejados da TV brasileira chegou a ser demitido de uma novela no auge da carreira por não conseguir gravar suas cenas? Ou que um dos atores mais bem pagos de Hollywood perdeu tudo, ficou sem teto e quase nunca conseguiu dar a volta por cima? E tem também aquele comediante que, mesmo fazendo o público rir, escondia uma luta solitária contra uma dependência que quase o destruiu. Fique até o final, porque a última história vai te deixar impactado. Você não vai acreditar no que aconteceu com essa estrela, que teve uma ascensão meteórica e uma queda ainda mais trágica. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, porque aqui sempre trazemos conteúdos surpreendentes e cheios de revelações que você não encontra em qualquer lugar. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e nos motiva a continuar trazendo vídeos cada vez melhores para vocês. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode enviar um Super Thanks, que é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Mas se não puder, não tem problema, sua interação já faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te chocou ou qual desses artistas você jamais imaginaria que passou por uma situação tão extrema. Agora, sem mais enrolação, vamos para a lista dos 12 atores e famosos que foram completamente arruinados pelo vício. Débora Duarte é uma atriz brasileira que marcou época na televisão, no teatro e no cinema. Nascida em 2 de janeiro de 1950, ela teve uma trajetória artística intensa e, ao longo dos anos, construiu um legado importante para a dramaturgia brasileira. Com um talento inegável e uma presença marcante, Débora iniciou sua carreira ainda muito jovem, na época da TV Tupi, e rapidamente se destacou por sua versatilidade e profundidade ao interpretar personagens das mais diversas personalidades e contextos. Filha adotiva do também ator Lima Duarte, ela cresceu cercada pelo universo da atuação e encontrou na arte um caminho para expressar sua sensibilidade. Durante os anos 70 e 80, Débora Duarte se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, participando de inúmeras novelas e minisséries de grande sucesso. Sua capacidade de dar vida a personagens complexas e cheias de emoção fez dela uma atriz respeitada e admirada tanto pelo público quanto pela crítica. Entre seus trabalhos mais notáveis, destacam-se papéis em produções como Pecado Capital, Baila Comigo, Rock Santeiro e Vale Tudo, novelas que marcaram gerações e continuam sendo lembradas como clássicos da teledramaturgia nacional. Além de brilhar na televisão, Débora também construiu uma carreira sólida no teatro e no cinema, mostrando sua versatilidade e compromisso com a arte de interpretar. Apesar de todo o sucesso profissional, a vida pessoal de Débora Duarte passou por momentos desafiadores, especialmente em relação ao vício em drogas. Em entrevistas, a atriz já revelou que enfrentou um período difícil de dependência química que se estendeu por cerca de 12 anos. Ela explicou que o uso de entorpecentes não fazia parte de sua vida pública, ou seja, não consumia em festas ou eventos sociais, mas sim de forma solitária, dentro de casa, o que tornava o problema ainda mais silencioso e perigoso. Para muitos, foi uma surpresa saber que alguém tão talentosa e bem-sucedida lidava com uma batalha interna tão complexa. A decisão de buscar tratamento veio em um momento crucial, quando Débora percebeu que precisava retomar o controle sobre sua vida. Ela se internou em uma clínica de reabilitação, onde enfrentou os desafios do processo de recuperação e conseguiu se libertar do vício.
A superação desse período difícil reforçou ainda mais sua força e resiliência, mostrando que, apesar das dificuldades, sempre é possível encontrar um caminho para a transformação e o recomeço. Nos últimos anos, Débora Duarte tem aparecido menos na televisão aberta, optando por trabalhos mais pontuais e selecionados. Seu último grande papel foi na série Olhar Indiscreto, da Netflix, lançada em 2023. Vera Fischer é um dos grandes ícones da televisão e do cinema brasileiro, conhecida tanto por sua beleza estonteante quanto por seu talento como atriz. Nascida em 27 de novembro de 1951, em Blumenau, Santa Catarina, Vera começou sua trajetória pública como modelo e, em 1969, conquistou o título de Miss Brasil, o que abriu portas para sua carreira artística. Logo, ela migrou para o cinema, participando de filmes marcantes da década de 1970, muitos deles parte do movimento conhecido como porno chanchada, um gênero popular na época. Sua presença magnética nas telas chamou a atenção e, rapidamente, ela se consolidou como uma das atrizes mais desejadas e talentosas do país. Nos anos 80 e 90, Vera Fischer se tornou um nome indispensável na teledramaturgia brasileira, estrelando algumas das novelas mais icônicas da Rede Globo. Entre seus trabalhos mais famosos estão Brilhante, 1981, Mandala, 1987, Riacho Doce, 1990 e Laços de Família, 2000, onde interpretou Helena, uma das personagens mais marcantes de sua carreira. Seu talento e carisma conquistaram o público, e Vera se tornou uma das maiores musas da TV brasileira. No entanto, por trás do glamour e do sucesso, ela enfrentava uma batalha pessoal contra o vício em drogas e álcool, algo que impactou sua vida e carreira por muitos anos. Vera já falou abertamente sobre seus problemas com substâncias químicas, um desafio que a acompanhou por décadas. Nos anos 90, sua dependência atingiu um ponto crítico, o que a levou a ser internada várias vezes em clínicas de reabilitação. Em 1995, um episódio marcante ocorreu quando, em um estado alterado, Vera atacou a babá de seu filho com uma tesoura, um incidente que ganhou grande repercussão na mídia e resultou em sua internação forçada. Seu primeiro ex-marido, o ator Perry Sallis, chegou a intervir para ajudá-la a se recuperar. Mas a luta contra o vício não foi fácil e resultou em diversas recaídas ao longo dos anos. Em 2011, ela passou por mais um período de internação voluntária para tratar seu vício e, desde então, tem levado uma vida mais equilibrada, focada no bem-estar e na carreira. Nos últimos anos, Vera anunciou sua aposentadoria das novelas, mas continua sendo uma figura admirada pelo público. Robert Downey Jr. é um dos atores mais icônicos de Hollywood, conhecido por seu talento e por sua impressionante trajetória de superação. Nascido em 1965 em Nova York, cresceu cercado pelo mundo do cinema, sendo filho do cineasta Robert Downey Sr. e da atriz Elsie Downey. Desde pequeno, teve contato precoce com as drogas, introduzido ao uso de substâncias pelo próprio pai aos 6 anos. Mesmo enfrentando problemas pessoais, demonstrou talento excepcional e começou a ganhar destaque nos anos 80 em filmes como O Rei da Paquera e Mulher Nota 1000. Em 1992, viveu um dos pontos altos da carreira ao interpretar Charlie Chaplin no filme Chaplin, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Apesar do sucesso, sua dependência química se agravou nos anos 90 e início dos anos 2000. Foi preso diversas vezes por posse de heroína, cocaína e metanfetamina. Em 1996, foi detido por dirigir sob efeito de drogas e, pouco depois, invadiu a casa de um vizinho e foi encontrado dormindo na cama de um menino de 11 anos, chocando a mídia. Em 1999, foi condenado a quase 1 ano de prisão por violações da liberdade condicional. Mesmo após sair, continuou tendo dificuldades e chegou a ser demitido de produções importantes por seu comportamento errático. Em 2003, começou sua recuperação definitiva com o apoio de Susan Levin,
que se tornaria sua esposa. Ela impôs um ultimato e ele buscou tratamento. Adotou um estilo de vida disciplinado com artes marciais e se afastou completamente das drogas. Sua transformação foi essencial para reconstruir sua carreira, que estava quase destruída. Em 2008, sua vida mudou definitivamente ao interpretar Tony Stark em Homem de Ferro, consolidando-se como um dos atores mais bem pagos e respeitados de Hollywood. Hoje, Robert Downey Jr. é um exemplo de resiliência e superação. Ele reconstruiu sua reputação, mantém-se longe das drogas e segue como uma das figuras mais admiradas do cinema. Sua história prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível dar a volta por cima e alcançar novos patamares. Com novos projetos no horizonte, continua inspirando milhões de fãs ao redor do mundo. Fábio Assunção é um dos atores mais talentosos e carismáticos da televisão brasileira, conhecido por sua intensa presença em novelas e filmes, além de sua impressionante capacidade de interpretar personagens complexos. Nascido em 10 de agosto de 1971 em São Paulo, ele começou sua carreira na televisão no início dos anos 90 e rapidamente conquistou o público com seu talento e boa aparência. Seu primeiro grande papel foi na novela Meu Bem, Meu Mal, em 1990, e a partir daí ele se tornou um dos atores mais requisitados da Rede Globo, participando de sucessos como Pátria Minha, O Rei do Gado, Por Amor e Celebridade. Seu talento foi reconhecido internacionalmente e ele chegou a ser indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator por sua atuação na minissérie Dalva e Erivelto. Apesar do sucesso na carreira, Fábio enfrentou grandes desafios pessoais devido ao vício em drogas e álcool, que começaram a impactar sua vida profissional e pessoal. Seu problema com substâncias químicas se tornou público no final dos anos 2000, quando ele precisou deixar a novela Negócio da China para buscar tratamento. Ele passou por diversas internações em clínicas de reabilitação, incluindo períodos nos Estados Unidos e no Brasil, mas teve algumas recaídas ao longo dos anos. O vício trouxe momentos difíceis, incluindo episódios de detenções por desacato, incidentes em festas e até problemas com a lei, como quando foi detido em São Paulo por se recusar a fazer o teste do bafômetro após um acidente de carro. Mesmo enfrentando esses desafios, Fábio nunca deixou de lutar por sua recuperação e sempre demonstrou determinação para dar a volta por cima. Nos últimos anos, ele tem falado abertamente sobre sua trajetória, reconhecendo seus erros e mostrando que é possível se reerguer. Ele adotou um estilo de vida mais saudável, investindo em exercícios físicos e em uma alimentação equilibrada, além de continuar focado em sua carreira artística. Sua transformação foi tão impactante que inspirou até mesmo uma música da banda La Fúria, que virou um sucesso nas redes sociais e acabou sendo abraçada pelo próprio ator como um símbolo de sua resiliência. Atualmente, Fábio Assunção é um exemplo de superação e reinvenção. Ele conseguiu retomar sua carreira com força total, participando de projetos importantes no cinema, na televisão e no streaming. Whindersson Nunes é um dos humoristas e influenciadores mais populares do Brasil, conhecido por seu carisma, autenticidade e sucesso meteórico na internet. Nascido em 1995, no Piauí, começou sua trajetória ainda jovem no YouTube, conquistando milhões de seguidores com seu humor espontâneo. Seu sucesso o levou dos vídeos caseiros para os palcos, tornando-se um dos comediantes mais bem-sucedidos do país, lotando teatros e arenas com seus espetáculos de stand-up. Apesar da fama, enfrentou desafios emocionais e problemas de saúde mental, falando abertamente sobre sua luta contra a depressão. O impacto da fama, somado a problemas pessoais como o divórcio com Luísa Sonza, o levou a um período de crise e ao uso de drogas. Durante essa fase, passou noites consumindo entorpecentes, perdendo a noção do tempo e sentindo-se descontrolado. Considerou se internar, mas foi aconselhado a evitar exposição midiática. Reconhecendo a gravidade da situação,
buscou apoio e focou na recuperação, investindo em terapia, atividades físicas e novos projetos. Com o tempo, encontrou equilíbrio e começou a usar sua influência para causas sociais. Se envolveu em lutas beneficentes, ajudou comunidades carentes e passou a incentivar o cuidado com a saúde mental, alertando seus seguidores sobre a importância de buscar apoio. Atualmente, segue ativo no humor, na música e em novos desafios. Sua trajetória é um exemplo de superação e reinvenção, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, é possível encontrar novos propósitos e seguir em frente com força e determinação. Renato Russo foi um dos maiores ícones do rock brasileiro, um artista que marcou gerações com suas letras profundas e sua habilidade única de traduzir sentimentos em música. Nascido em 1960, no Rio de Janeiro, enfrentou problemas de saúde na adolescência, período em que aprofundou sua paixão pela arte. Inspirado pelo movimento punk e pela efervescente cena musical de Brasília, fundou a banda Aborto Elétrico, que mais tarde se tornaria a icônica Legião Urbana. Com a banda, conquistou o Brasil com músicas como Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo e Pais e Filhos, cujas letras misturavam crítica social, amor e angústia existencial, tornando-se hinos atemporais. Por trás do sucesso, Renato enfrentava uma batalha contra o vício em álcool e drogas, que se intensificou no auge da Legião Urbana. A pressão da fama o levou a buscar refúgio nas substâncias, o que afetou sua vida pessoal e profissional. Ele frequentemente se apresentava embriagado e os conflitos internos na banda se tornaram frequentes. Em 1993, tentou se reabilitar, passando 29 dias internado e registrando sua experiência em um diário. Mesmo após o tratamento, enfrentou recaídas, pois seu vício estava profundamente ligado às suas emoções e inseguranças. Além da luta contra a dependência, Renato foi diagnosticado com HIV no final dos anos 80, mas manteve a doença em segredo. Seu estado de saúde se agravou com o tempo, intensificado pelo abuso de substâncias. Nos últimos anos, afastou-se dos palcos e se dedicou à escrita e produção musical. Em 11 de outubro de 1996, faleceu aos 36 anos, vítima de complicações da AIDS. Mesmo após sua morte, seu legado continua vivo, e suas canções seguem emocionando e influenciando gerações, reafirmando sua posição como um dos maiores artistas da música brasileira. Johnny Depp é um dos atores mais icônicos de Hollywood, conhecido por sua versatilidade, carisma e capacidade de transformar cada personagem em algo único. Nascido em 9 de junho de 1963, em Owensboro, Kentucky, ele teve uma infância conturbada, marcada por constantes mudanças de cidade e dificuldades familiares. Desde cedo, encontrou na música um refúgio, aprendendo a tocar guitarra e sonhando com uma carreira no rock. Foi sua paixão pela música que o levou a se mudar para Los Angeles, onde acabou entrando no mundo do cinema por acaso, graças a uma indicação do amigo Nicolas Cage. Seu primeiro papel de destaque foi em A Hora do Pesadelo, mas foi com a série Anjos da Lei que ele realmente chamou a atenção da indústria e do público. A partir dos anos 90, Johnny Depp começou a consolidar sua carreira no cinema, escolhendo papéis alternativos e evitando os padrões tradicionais de Hollywood. Ele se tornou um ator cult, estrelando filmes como Edward Mãos de Tesoura, Gilbert Grape e Medo e Delírio. Sua parceria com o diretor Tim Burton rendeu alguns dos personagens mais memoráveis de sua trajetória, como Ichabod Crane em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Apesar do sucesso profissional, sua vida pessoal foi marcada por excessos e um longo histórico de problemas com álcool e drogas, algo que começou ainda na adolescência e se intensificou com o passar dos anos. Johnny revelou que começou a usar substâncias químicas muito cedo, por volta dos 11 anos, como uma forma de lidar com sua realidade difícil e com suas inseguranças. Ao longo da vida, essa relação com drogas e álcool se tornou cada vez mais presente, impactando não apenas sua saúde,
mas também sua carreira e seus relacionamentos. Em diversas ocasiões, ele foi visto em eventos públicos visivelmente alterado, e relatos de sua equipe indicavam que ele frequentemente chegava atrasado ou não comparecia às gravações devido aos efeitos das substâncias. Durante as filmagens de Piratas do Caribe, chegou a ser necessário que ele usasse um ponto eletrônico para que pudesse lembrar suas falas, já que estava frequentemente sob o efeito do álcool. A situação se agravou ainda mais durante seu conturbado relacionamento com Amber Heard, que trouxe à tona detalhes de seu comportamento errático e do impacto do vício em sua vida. Durante o processo de divórcio e os litígios subsequentes, vieram à tona testemunhos de ex-agentes e empresários afirmando que ele gastava milhões de dólares com álcool e outras substâncias, além de manter um estilo de vida extravagante que acabou comprometendo suas finanças. Sua reputação foi fortemente abalada, levando à perda de papéis importantes, incluindo sua icônica interpretação de Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe. Dinho Ouro Preto é um dos vocalistas mais icônicos do rock brasileiro, conhecido por sua energia nos palcos e pela sua trajetória como líder da banda Capital Inicial. Nascido em 27 de abril de 1964, em Curitiba, ele passou parte da infância e adolescência vivendo nos Estados Unidos e na Europa devido ao trabalho do pai como diplomata. Esse contato com diferentes culturas contribuiu para sua personalidade eclética e para sua paixão pela música, especialmente pelo rock. Ainda jovem, se envolveu com o cenário musical de Brasília, que nos anos 80 fervilhava com bandas que se tornariam lendárias, como Legião Urbana, Plebe Rude e Aborto Elétrico. Foi nesse contexto que, no início da década de 80, se juntou ao Capital Inicial, banda que mais tarde se tornaria uma das mais populares do país. Ao longo dos anos, Dinho conquistou uma legião de fãs com sua voz inconfundível e sua presença de palco contagiante. O Capital Inicial enfrentou altos e baixos, mas conseguiu se reinventar diversas vezes, mantendo-se relevante por décadas no cenário musical. No entanto, a vida de um rockstar nem sempre é só glamour, e ele passou por momentos turbulentos marcados pelo uso excessivo de drogas e álcool. Em entrevistas, Dinho já revelou que, durante os anos 90, mergulhou no vício, principalmente após um show frustrante que abalou sua confiança e fez com que se afastasse da banda. Nesse período, sem compromissos profissionais, ele passou a consumir substâncias com frequência, chegando a organizar festas em seu apartamento onde o excesso era uma constante. O abuso de drogas e álcool teve consequências severas, tanto financeiras quanto emocionais. Ele já contou que perdeu uma grande quantia de dinheiro após ser roubado durante uma dessas festas, ficando praticamente falido em determinado momento. Além disso, seu primeiro casamento foi profundamente impactado por seu comportamento autodestrutivo, o que resultou no fim da relação. Durante essa fase difícil, precisou encontrar formas alternativas de se sustentar, fazendo trabalhos de tradução e publicidade para conseguir se manter. Foi só ao conhecer sua atual esposa, Maria Catano, que encontrou um grande apoio para buscar equilíbrio e reestruturar sua vida. Em 1998, Dinho retornou ao Capital Inicial e começou uma nova fase, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com a volta da banda, ele reencontrou sua paixão pela música e conseguiu se afastar do vício, retomando o controle sobre sua carreira e sua vida. Em entrevistas mais recentes, o cantor afirmou que está limpo e que aprendeu muito com os erros do passado. Além disso, ele continua sendo um dos artistas mais ativos do rock nacional, sempre inovando e mantendo o Capital Inicial no topo do cenário musical. Renner, conhecido por sua parceria de longa data com Rick na dupla sertaneja Rick and Renner, é um cantor que conquistou o público com sua voz marcante e um repertório de sucessos que embalaram gerações. Nascido em 19 de novembro de 1971, em Brasília, ele sempre teve uma grande paixão pela música e começou a cantar ainda na juventude. A formação da dupla com Rick aconteceu nos anos 80, mas foi na década de 90 que eles explodiram no cenário nacional, lançando músicas que rapidamente se tornaram clássicos do sertanejo romântico. Entre os maiores sucessos estão Ela é Demais, Filha e Moleca,
canções que marcaram a história do gênero e consolidaram a dupla como uma das mais queridas do Brasil. Apesar do enorme sucesso profissional, Renner enfrentou grandes desafios pessoais, sendo seu vício um dos principais obstáculos em sua vida. Ele começou a ter problemas com o uso de substâncias após um grave acidente de carro em 2001, no qual perdeu o controle do veículo e acabou atingindo uma moto, resultando na morte das duas pessoas que estavam nela. Esse episódio deixou marcas profundas em sua vida, gerando um trauma que ele tentou aliviar com o uso de medicamentos e álcool. Segundo relatos, foi nesse momento que seu vício começou a se intensificar, prejudicando tanto sua vida pessoal quanto sua carreira. Ao longo dos anos seguintes, Renner enfrentou várias dificuldades relacionadas ao abuso de substâncias. Seu comportamento começou a gerar problemas dentro da dupla, pois afetava sua pontualidade, seu desempenho nos shows e sua relação com Rick. Em 2011, essa situação chegou a um ponto crítico, levando à separação da dupla, o que foi um grande choque para os fãs. Após o rompimento, ele precisou buscar ajuda e foi internado em uma clínica de reabilitação para tentar superar sua dependência. Embora tenha demonstrado esforços para se recuperar, teve recaídas que continuaram a afetar sua trajetória. Em 2014, Renner voltou a se envolver em um acidente grave, quando bateu sua BMW contra um carro estacionado e tentou fugir do local. Na ocasião, estava dirigindo sob efeito de álcool e sua carteira de habilitação estava vencida desde 2010. O episódio teve grande repercussão na mídia, o que acabou piorando ainda mais sua situação profissional. Pouco tempo depois, Rick anunciou o fim definitivo da dupla, alegando que não conseguia mais lidar com os problemas de Renner. Rita Lee foi um dos maiores ícones da música brasileira, uma artista revolucionária que desafiou padrões e marcou gerações com sua irreverência e talento. Nascida em 1947, em São Paulo, começou sua trajetória nos anos 60 com Os Mutantes, banda que inovou o rock psicodélico e a projetou como uma figura central do tropicalismo. Após sair do grupo nos anos 70, seguiu carreira solo e formou a banda Tutti Frutti, consolidando-se como a rainha do rock nacional. Durante essa fase, lançou sucessos como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e Jardins da Babilônia, unindo letras provocativas, melodias envolventes e uma atitude desafiadora. Apesar do sucesso, enfrentou desafios pessoais, incluindo o uso de drogas e álcool. Nos anos 70, foi presa durante a ditadura militar por porte de drogas enquanto estava grávida, um episódio que reforçou sua imagem rebelde. O consumo de substâncias acompanhou sua vida por muitos anos, até que, na década de 90, após uma cirurgia no maxilar, decidiu mudar. Em 2006, buscou ajuda profissional e conseguiu se livrar do álcool, falando abertamente sobre sua luta com humor e sinceridade, o que fortaleceu ainda mais sua conexão com o público. Nos últimos anos, enfrentou um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. Mesmo diante da doença, manteve seu espírito irreverente e sua atitude otimista. Em maio de 2023, faleceu aos 75 anos, deixando um legado inigualável. Rita Lee não foi apenas uma cantora, mas uma artista completa, uma mulher à frente de seu tempo, cuja voz e impacto cultural continuam ecoando por gerações. Walter Casagrande é um dos ex-jogadores mais icônicos do Brasil, lembrado por sua habilidade em campo e por sua trajetória de superação. Nascido em 1963, começou a jogar futebol cedo e brilhou como atacante em times como Corinthians, São Paulo, Flamengo, Porto e Torino, além de atuar pela seleção brasileira. Seu estilo intenso e personalidade marcante fizeram dele um ídolo no esporte, mas sua vida pessoal foi marcada por desafios ligados ao vício em drogas, problema que se agravou após o fim de sua carreira nos gramados. Casagrande lutou contra a dependência química por anos, enfrentando episódios extremos que colocaram sua vida em risco. Ele sofreu 4 overdoses
passou por surtos psicóticos e precisou ser internado diversas vezes. Em 2007, sofreu um acidente de carro após um surto e foi internado involuntariamente pelo filho. Esse momento foi um divisor de águas e ele começou a buscar ajuda. Sua última internação foi em 2015 e desde então mantém a sobriedade. Hoje, fala abertamente sobre sua luta e alerta sobre os perigos das drogas. Além da recuperação pessoal, Casagrande se reinventou como comentarista esportivo, conquistando espaço na televisão com sua autenticidade e análises diretas. Trabalhou por anos na Rede Globo e se tornou uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo. Atualmente, segue focado na saúde e no bem-estar, compartilhando sua história para inspirar outras pessoas. Sua trajetória é um exemplo de superação, mostrando que mesmo diante de grandes desafios, é possível recomeçar e encontrar um novo propósito. Felipe Camargo é um ator talentoso que conquistou o público com sua presença marcante nas novelas e no teatro. Nascido em 1960, no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira na década de 1980 e rapidamente se destacou, ganhando notoriedade na minissérie Anos Dourados em 1986. A partir daí, participou de diversas produções de sucesso, como Direito de Amar, Vale Tudo e Pedra sobre Pedra, consolidando-se como um dos grandes nomes da televisão brasileira. Nos anos 90, sua vida pessoal começou a impactar sua trajetória profissional. Seu casamento conturbado com Vera Fischer e o vício em drogas e álcool trouxeram desafios que comprometeram sua carreira. Em 1994, enquanto atuava na novela Pátria Minha, seu comportamento nos bastidores afetou as gravações, levando a Rede Globo a remover seu personagem e o de Vera da trama. Esse período marcou uma fase difícil, com afastamento da televisão e dificuldades para recuperar sua credibilidade no meio artístico. Determinado a mudar, Felipe iniciou um longo processo de reabilitação. Com o apoio de amigos e familiares, passou a frequentar Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, conseguindo se reerguer gradualmente. Após anos afastado dos grandes papéis, retornou à TV em 2006 com uma participação em Cobras em Lagartos. Em 2009, protagonizou Som en Fúria, um projeto inovador que marcou sua volta ao estrelato. Desde então tem integrado elencos de destaque, provando que seu talento sempre esteve presente. Atualmente, Felipe Camargo segue firme em sua recuperação e continua ativo na televisão, no teatro e no cinema, mantendo-se como um ator respeitado e admirado. Sua trajetória de superação mostra que é possível recomeçar e transformar desafios em novas oportunidades.